Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou fazer o HTTP GET por ID da entidade user no Node.js. Então eu vou abrir aqui o meu back-end que tem o Node.js, vou clicar com o botão direito nele e vou em abrir com o code. Com o projeto aberto, vou clicar aqui dentro do terminal, vou criar a branch git checkout -b feature --44 show user. Vou dar um enter. Feito isso, já criei a branch, já acessei a branch e aí eu vou pegar minhas anotações e colocar logo aqui abaixo no arquivo comandos. Então vou dar um Ctrl S para salvar aqui. E agora eu venho e começo a programação. Primeiramente eu vou startar aqui o servidor com yarn dev. E vou minimizar essa janela aqui e dar 2 cliques no Insomnia. Com o Insomnia aberto, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito em cima do index do users e ir em duplicate. Aqui eu vou escrever show e clicar em create. Agora eu venho aqui em cima e depois do users eu vou colocar barra e um número qualquer. Este número é o número do ID. Por exemplo, aqui tem o ID 1 e tem o ID 2. Eu quero trazer todas as informações que está no ID 1. Então, ele vai trazer ID, Active, e-mail, por aí vai. Então, quando eu fizer essa solicitação aqui no Send, ele vai trazer apenas esse registro. Então, vou vir aqui na programação, vou buscar pelo User Controller. Vou dar 2 cliques nele. Observe que aqui já está funcionando normalmente, então eu vou só minimizar um pouco essa janela aqui para ficar de um tamanho bom. E agora, aqui no GET, observe que quando eu faço a solicitação aqui, ó, eu estou fazendo um GET. Então, se eu fizer o GET aqui, eu não estou enviando nenhum parâmetro depois do user. Quando eu faço aqui, eu envio um parâmetro depois do user. Então, eu tenho 2 chamadas. Eu vou ter que criar uma forma de decidir quando ele vem com parâmetro ou não. Então, aqui no GET, logo abaixo dele, eu vou fazer uma solicitação de quando ele chamar o GET e tiver parâmetro, ele vai repetir o procedimento aqui embaixo. Então, quando ele chegar aqui, o GET não tiver parâmetro, ele entra aqui, sem parâmetro. Quando tiver parâmetro, ele vai entrar aqui e como eu identifico que ele tem parâmetro, colocando a informação de parâmetro aqui. Colocando essa informação aqui agora, eu digo que ele tem um parâmetro ID, que é igual a esse aqui, ó. Então ele vai capturar esse parâmetro aqui, ó, ID. Quando ele fizer este procedimento, eu vou acessar aqui, ó, e aí eu posso capturar esse ID. Esse ID ele vem a partir dos parâmetros que eu coloquei lá na barra de requisição. Então eu chamo aqui pelos parâmetros. Quando eu fizer isso, ele captura o ID. Como aqui eu enviei o ID 1, aqui ele vai chegar o ID 1. Se eu enviar o ID 2, aqui ele vai chegar o ID 2. E assim sucessivamente. Então, quando ele chegar aqui, eu vou fazer uma alteração aqui, justamente neste local aqui do try catch. Então, aqui eu vou primeiramente observar ou perguntar ao sistema se o usuário existe através desse ID. Então, vou criar aqui um const, vou criar um const com o nome existe user e aí eu vou chamar o await para ir no user service e o user service vai fazer uma busca para ver se existe um usuário pelo ID. Então eu faço dessa forma aqui, se ele identificar que há um ID, ele vai retornar aqui para mim.
Então, a princípio, esse try catch, se ele der um erro, então eu já trago essa informação aqui para esse local aqui, para ele retornar lá para o front-end que deu erro nessa execução dessa função. Então essa função eu vou lá no user service para executá-la. Então eu venho aqui user service e faço a solicitação dessa função aqui neste local. Então logo abaixo aqui do store eu vou criar uma const, colocar este nome e colocar o async. Como ele está passando o parâmetro ID lá, eu recebo ele de cá e aí eu uso a arrow function para fazer a instrução. E eu vou criar aqui também uma exists user, que é uma constante, e ela vai receber novamente aqui um await, porque ela vai buscar lá no user repository. Então eu posso colocar o mesmo nome aqui e passar o ID também aqui. Esse ID é o que recebeu aqui neste local. Então eu posso pegar essa informação e ir no user repository. Aqui no user repository, logo abaixo, eu posso fazer o mesmo procedimento, uma const com este nome. E aí aqui eu coloco, aqui na verdade só para dar uma diferenciação, eu vou trocar esse nome aqui. Essa função aqui eu vou colocar o nome de find user, no caso eu quero só o user ID, então by ID, ou seja, ele não vai retornar todo o usuário, ele vai retornar apenas o ID. Então eu escrevo dessa forma aqui só para identificação mesmo, para não ter problema de erro depois. Aí eu venho aqui e troco aqui essa informação de cá. Eu coloco aqui find user ID by ID. Feito isso, aí eu posso dar a sequência aqui, né? Colocar o async e receber o parâmetro ID aqui. E agora eu coloco a arrow function. E ele vai, eu vou criar aqui uma resposta, né? Para receber a solicitação que vem lá do banco de dados. Coloco o await, o database aqui e uma query para executar lá no banco de dados. Aí quando essa query for executar lá no banco de dados, ela vai executar o seguinte comando: select ID, porque eu estou buscando aqui somente o user ID, que é o ID do usuário, e aí eu coloco from users, que é da tabela usuários, e onde o ID, ou seja, o ID do usuário foi igual ao que eu estou buscando, que é justamente esse aqui, Então, para que isso aconteça, eu tenho que passar ele aqui no canto, através da lista de parâmetros. Então, eu coloco o ID aqui. Com isso, eu recebo aqui a informação do ID. Então, eu venho aqui, faço um return. E aí, quando eu fazer o return, eu coloco o response.rows e pego apenas o ID que ele trouxe para cá. Agora eu pego essa informação, ponho aqui embaixo, para que ele entenda que foi feito aqui a exportação, e aí do lado de cá ele pega a informação. E aqui também eu faço a exportação desta função aqui. E no caso aqui eu tenho que fazer um return. Então quando ele chegar aqui, ele vai trazer a informação, adicionar aqui neste existe user. Ou seja, vai colocar, se ele achar o ID, ele traz. Se ele não achar, ele vai deixar vazio. Então eu coloco aqui, se o ID existir, ele retorna verdadeiro. Se não existir, ele retorna false. Esse ternário é usado e processado dessa forma. Se existe, ele responde true. Se não existe, ele responde false. E quando ele fizer essa resposta, ele vai chegar aqui do outro lado. E quando ele chegar aqui do outro lado, neste local, eu vou fazer um teste para identificar se ele voltou como falso ou verdadeiro. Então eu pergunto se ele é verdadeiro, ou seja, o usuário existe. Se for verdadeiro, ele vai entrar aqui. Se ele não existir, ele vai entrar aqui no else.
E aí, se ele entrar aqui no else, eu coloco uma resposta lá para o front-end com o 404 e coloco uma mensagem de JSON com um erro. Eu posso escrever dessa forma aqui e nesse erro eu coloco aqui o ID e coloco aqui qual é o ID, né? Dessa forma ele vai capturar a informação do ID, não foi encontrado. Ou seja, ele não existe, então ele não foi encontrado. Agora, se caso ele chegar aqui, for verdadeiro, ele entrar aqui nessa parte do if, que é a primeira, aí sim eu posso manipular aqui através de um try catch. Então eu digito aqui try catch e coloco aqui dentro as instruções. Nessa parte de cá são instruções corriqueiras, igual esta aqui. Então eu já posso copiar aqui através de um Ctrl C, vir aqui e um Ctrl V. Clico aqui, dou um Tab, ele vai para o lugar dele. E aqui em cima eu coloco o seguinte, eu coloco, se ele for dar certo, então eu já vou retornar, né? Então eu coloco um status 200, falando que ele deu certo, e aí ele responde através de um JSON a informação. Essa informação vai ser buscada lá na user serve através da função show. E aí eu tenho que passar o ID, porque ele precisa trazer apenas a informação do ID. Então eu vou copiar aqui, ó, com Ctrl C essa informação e trocar ela aqui, ó. Porque se caso der erro nessa função, ele vai responder aqui. Então agora é só eu ir lá no service e criar a função show. Então vou vir aqui no user service, vou clicar aqui logo abaixo aqui do index, vou dar 2 cliques aqui e colocar um const show e aí o async, juntamente com o parâmetro ID e a error function. Feito assim, eu posso colocar um return, porque lá está esperando alguma coisa. Então eu vou colocar o await para ele esperar também e chamar o user repository. E agora sim eu posso chamar um find user by ID. Porque aquela hora aqui ele autocompletou aqui, ó. Tem que ter cuidado porque ele entende parte. E se clicar Enter, ele copia. Ou seja, eu criei essa função aqui, que era para trazer apenas o ID. Agora aqui não, ele vai trazer o usuário inteiro. Então, por isso eu mudei a informação, para que não confundisse na hora que fosse fazer essa solicitação aqui. Então, agora eu venho aqui no User Repository, venho logo aqui abaixo do Find All, e aí eu posso criar esse método aqui. Const e find user by ID. Aqui eu coloco async com o parâmetro ID e a error function. Crio uma resposta e aí const response e chamo o await, né, para chamar o database e a query, porque é a query que vai executar. Coloco aqui a crase, que é esse acentinho aqui, né, dos dois lados, e aqui eu coloco o comando, que no caso agora é select. Observe que aqui embaixo eu tinha feito select ID, né, aí aqui agora eu posso até copiar isso aqui, essa informação, ó, dar um Ctrl C aqui, e vir aqui um Ctrl V. Aí eu venho, vou dar um tab aqui só para identificar certo, e aqui ó, eu tiro o ID e coloco o asterisco, porque ele vai trazer tudo que tiver lá aqui na tabela user, onde o ID foi igual ao ID que eu passei aqui como parâmetro. E aí eu tenho que passá-lo como parâmetro aqui. Feito isso, ele vai trazer a informação lá da tabela do ID que for igual do usuário que foi igual onde tiver esse ID aqui que eu estou passando. E aí eu pego o response, e aí o response chama as linhas que eu vou passar apenas o objeto user, que vai retornar aqui. Então o que eu tenho que fazer é pegar essa informação aqui agora, colocar aqui logo do lado aqui do find all para ficar na sequência,
Vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir agora nesse aqui, fazer o mesmo procedimento, pegar o show aqui, ó, e colocar aqui do lado do index. Aí eu coloco aqui também, dou um Ctrl S para salvar, e agora eu salvo aqui também com um Ctrl S. Feito esse procedimento, agora ele já está funcionando aqui, eu tenho que vir aqui no front-end e clicar em Send. Feito isso, ele processa, traz aqui a informação apenas do usuário com o ID 1. Se eu vier aqui colocar o 2, ele vai lá, busca a informação e traz o 2. Se eu colocar aqui o 3, ele vem aqui, clica em Send, e ele fala que o ID 3 não foi encontrado, ou seja, não existe. Se eu vier aqui no Store e criar aqui o ID 3, então se eu vier aqui e criar o 3, dessa forma que eu clico em Send, aí ele foi lá e criou aqui, e aí se eu vier aqui no Index também, clicar em Send, ele traz o ID 3, e se eu vier aqui agora e clicar em Send, aí ele traz aqui o 3 também. Então está funcionando bem aqui o nosso desenvolvimento. Então eu posso fechar essas janelas aqui, né? Porque eu já finalizei o processo que eu propus aqui nesse desenvolvimento. Então eu vou vir aqui no terminal, dar um Ctrl C, um S e parar o sistema. E aqui eu vou colocar aqui o git add, ponto, dar um Enter. Aí eu pego aqui também essa informação de git aqui agora, venho aqui, dou um Ctrl V e dou um Enter. Feito isso, ele deu certo, agora eu venho aqui, pego a informação aqui do git push, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui e dar um Enter. Aí ele aparece aqui o link para eu clicar, eu vou apertar Ctrl, dar um clique nele. Daí ele vai abrir a janela aqui no navegador, eu vou clicar nela, vou rolar um pouco aqui, ele vai ter o Create Pull Request, eu clico nele, ele vai mudar de janela e eu venho aqui, clico em Merge Pull Request e aí em Confirm Merge. Feito isso, ele dá o sucesso, eu posso fechar essa janela aqui agora, eu venho aqui então e clico em Git Checkout Main. Clico não, digito, né? Git Checkout Main. Dou um Enter e agora Git Pull. Dou um Enter. Com isso ele já está salvo lá no servidor do GitHub e aqui também na minha programação aqui da minha máquina. Então já está tudo salvo e tudo funcionando. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.